Salve Maria Santíssima, boa noite, povo de Deus. Eu vou fazer aqui umas pequenas leituras sobre a importância da família. São meditações do Frei Raniero Cantalamessa, tá bom? Então vamos lá. Lucas 2, do 22 ao 23. Levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Agora a meditação do Frei Raniero Cantalamessa. Deus e os filhos. Apresentar o próprio filho a Deus, significa reconhecer que os filhos são um dom de Deus, que pertencem a Ele, antes ainda que aos pais. É Deus de fato, segundo a doutrina cristã, que infunde na criança, no próprio momento da concepção, o princípio espiritual que chamamos alma. Mas não basta oferecer os filhos ao Senhor uma única vez no início da vida. É preciso se preocupar com a educação deles. Os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos, e o são, às vezes sem se aperceberem disto, com as orações que ensinam, as respostas que dão às suas perguntas, os juízos que emitem na presença deles. Se quer transmitir aos filhos a fé, é preciso vivê-la com eles e diante deles, reconhecendo que nunca será possível vivê-la plenamente, mas sem desanimar por isso. O importante é que, além da educação à fé, haja uma educação para a liberdade, pela qual os filhos se sintam livres para acolher ou também para rejeitar as convicções dos pais, sem que se sintam menos amados. Uma só carne. É a meditação do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, do versículo 2 ao 9. O processo que leva ao matrimônio realizado é do mesmo tipo daquele que leva à santidade. Por acaso, adquire-se a santidade sem fazer nada? Sem se comprometer? Sem sujar as mãos? Nascendo já santo e conservando-se assim durante toda a vida? Como as estátuas de mármore ou de plástico? Não. É feita de quedas, das quais se levanta. Às vezes, de longos desvios, também de terríveis pecados, dos quais, porém, um dia nos arrependemos, para começar uma vida nova. A santidade é fruto de contínua conversão e crescimento. Um abraço aí para Darcy Freitas. Continuando a meditação sobre o matrimônio, o Frei Raniero Cantalamessa vai falar o seguinte ainda. Ele comentando as bodas de Caná, em João 2, do versículo 2 ao 10. Um abraço aí para Erinalda Nogueira. Boa noite. Aceitando participar de uma festa de casamento, Jesus honrou, de fato, o casamento entre o homem e a mulher, reafirmando implicitamente que o casamento é uma coisa bonita, querida pelo Criador e por ele abençoada. Além disso, quis nos ensinar que com a sua vinda se realizava no mundo aquela união mística entre Deus e a humanidade que havia sido prometida através dos profetas sob o nome de Nova e Eterna Aliança. O divórcio do coração. É o Frei Raniero comentando esse tema. Comentando Mateus 5, do 27 ao 28 e Mateus 5, do 31 ao 32. Escute com atenção. Como existe um adultério do coração, existe para o Evangelho um divórcio do coração. Este pode ser consumado desinteressando-se, separando-se no íntimo do cônjuge, para viver sem amar ninguém, ou ligando seu coração a uma outra pessoa. Cria-se assim um muro de separação, talvez não selado em papel,
com a intervenção de advogados, mas igualmente terrível. Isso, para o Evangelho, já é uma forma de divórcio que se distingue de uma outra forma, da jurídica e da forma legal, somente porque não é ainda definitiva e irrevogável. O matrimônio nasce da humildade e não pode ser vivido senão na humildade. Quando alguém se enamora, é como se pedisse ao outro: dai-me o teu ser, porque o meu não é suficiente para mim. Eu não sou suficiente para mim mesmo. Preciso de ti. Talvez Deus tenha criado a humanidade masculina e feminina para educá-los para a humildade. Lembrar disso ajuda o amor. Então aqui foi algumas meditações do pregador do Papa sobre a família. Muito belo, né? E aqui eu queria pontuar algumas coisas. De fato, esse divórcio do coração. As pessoas não vão se divorciar de uma hora para outra. Primeiro, elas esquecem que Deus é o centro do matrimônio, param de rezar juntas, param de se perdoar diariamente, param de se preocupar no bom sentido da palavra um com o outro, param de expressar e demonstrar gestos de carinho. Vai paralisando aos poucos. E com o tempo, o coração está separado. E devemos ter cuidado, porque muitas pessoas se separam porque o sentimento diminuiu, porque não é mais aquela mesma paixão. Tenha maturidade, tenhamos. Não é porque o sentimento não é o mesmo, não é porque as sensações e as paixões não são a mesma, que você tem o direito de se separar. Isso é uma grande armadilha que o demônio tem colocado hoje na cabeça das pessoas. Eu não gosto mais, eu deixo. Casamento não é questão de gostar e não gostar. É amor, e amor é decisão. Claro que não vai ficar aquela mesma coisa quando você casa. Na verdade, o amor ele vai ser maior porque ele está amadurecido. Ele está ali sendo provado. Então sempre lembre, Deus deve ser o centro do seu matrimônio. E para isso, vocês precisam sempre rezar juntos, partilharem, contar um com o outro, pedir perdão, perdoar e contando sempre com a Virgem Maria no casamento de vocês. Um abraço e uma santa noite para todos. Shalom.